Primeiro era por causa do meu pai, ele maltratava muito a minha mãe, depois as coisas foram piorando. Essa violência foi aumentando, chegando a agressões físicas, insultos mais pesados e, posteriormente, com o passar dos anos. Meus irmãos também incentivavam meu pai a fazer isso, ou seja, eles também participavam de todas essas agressões. Isso de que eu a virei e olhei para ela, fiquei do lado do motorista. E eu a vejo, eu digo, Lídia, já te mataram. Agora sim, já te mataram. Ela me diz, não, me dá um abraço. Me virei e a abracei. Eu disse, ela me disse, toque minha cabeça. Eu disse para ela que já estava vendo, quente, ela estava com o caroço, mas já estava inchado. Eu disse para ela, já aconteceu tudo o que eu te falei que ia acontecer já. Cassandra, leva ela para o hospital, leva ela, porque minha irmã já não vai aguentar. Meu pai me bateu com um soco aqui, não lembro, foi desse lado com o punho fechado. E tem a evidência onde dá para ver no vídeo meu pai fechando a mão e me batendo. Então, não podem dizer que não havia violência, por isso eu digo que sim, foram muito... cenas frequentes de violência que aconteciam ali na casa. Eu nunca fui filha que me chamasse de filha. Se era filha da sua mãe, filha da sua mãe. De outra forma, ele se referia a mim, mas meu pai nunca foi de me chamar de filha ou Cassandra, de falar comigo desse jeito, ele só falava comigo com insultos. E eu disse, vamos, agora tem Ministério Público? Não, é que são meus filhos, mas por que você não quer fazer nada? Você quer que te matem? Eu sou muito direta com minhas palavras, quer que eu te mate? E ela dizia, as pessoas não vão se importar se algo acontecer com você. Eu digo assim, olha, estão maltratando sua filha, estão batendo nela. Pegaram a Cassandra, cortaram o cabelo dela com uma tesoura. Alma e Alberto iam arrancar os olhos dela. Algumas histórias não tratam só de uma vítima, mas de todo um sistema que falhou em protegê-la. Hoje ouvimos a voz de Cassandra Anahid Vega Lara, filha de Maria Lídia Lara Mejia, uma professora aposentada que durante anos viveu presa em um ambiente de violência dentro da própria casa. Cassandra foi testemunha dessa violência e hoje carrega a ausência da mãe, mas também com perguntas, inconformidades e uma profunda indignação pela forma como a justiça tem sido conduzida. Meu nome é Cassandra Anahid Vega Lara. Tenho 26 anos e estou aqui para buscar justiça pela perda da minha mãe, pela morte da minha mãe, a professora Lídia Lara Mejia. Foi no dia 2 de novembro do ano passado, de 2024, que todos os fatos aconteceram. Nesse dia, desde de manhã, eu comecei a receber agressões e ameaças por parte do meu pai. Mas só mais tarde que foi quando aconteceu a perda da minha mãe. De manhã, o incômodo do meu pai foi porque ele me viu na cozinha lavando um prato e um copo que eu tinha usado para o meu café da manhã. Então ele foi, se incomodou e começou a dizer para minha mãe, com palavrões, que ela estava no sua, tá filha, que me tirasse dali porque eu ia ficar numa cozinha. Ao que então minha mãe só me dizia, filha, sai daí porque seu pai vai ficar na cozinha. E para mim foi como, o que te incomoda? Perguntei isso ao meu pai, o que te incomoda? E ele me disse, sim, filha da mãe, por que você não sai daí? E então ele me disse para continuar. Então eu continuei respondendo e ele disse que ia me matar. Começou a jogar objetos da própria cozinha em mim. Eu corri para o meu quarto, me tranquei. Ele dizia para eu sair para poder me matar. Eu não saio. Fiquei no meu quarto o tempo todo. Quando minha mãe... Depois meu pai saiu de casa, não sei para onde ele foi. Minha mãe vai até o meu quarto e me pergunta se eu posso levá-la para comprar umas coisas. Eu a levei, mas eu voltei para casa, deixei minha mãe comprando as coisas dela, eu voltei e volto a me isolar no quarto. E é quando eu acabo dormindo até mais ou menos 6 da tarde, 6:30. E como já era dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, lá em Atequiza se faz os altares feitos por todas as instituições das escolas.
E eu saio e falo para minha mãe: mãe, vou tomar banho para ir ver os altares. E ela disse que sim, minha mãe. Eu vou tomar banho. Então, ela só vai e bate na porta da minha mãe e diz: filha, se apresse porque seus irmãos vão tomar banho. Quando eu já digo que sim, eu já termino de tomar banho, volto para o meu quarto de novo para poder me trocar e ouço que meu pai chegou. E nesse intervalo, enquanto eu estava me trocando e tinha acabado de sair do banho, não percebi que minha mãe tinha colocado uma vela para eles, tanto para minha vovó quanto para meu vovô, porque era dia 2 de novembro, o dia dos mortos. E aí ela tinha colocado com um papelzinho que dizia os nomes dos meus avós. Meu pai chega bêbado e começa a dizer para ela tirar essas velas que coloque na casa dela. Quando eu escuto, só saio, entreabro a porta do quarto e digo para minha mãe não fazer isso para não tirar as velas. E nisso meu pai me escuta, diz que sim, que agora sim vai sair para me bater. Essas eram as palavras que ele usava. Então eu fechava a porta porque ele vinha para cima de mim e minha mãe dizia: já Salvador? E bem não, meu pai continuava me ofendendo e dizia para ele tirar suas malditas coisas. Então, quando sim eu saí do quarto, ainda estava enrolada, eu com minha toalha, porque tinha acabado de sair do banho, mas eu saio com o telefone na mão, gravando, por causa da agressão que meu pai estava nos dando, porque já eram muitas, não era a primeira vez. Então eu saio com o telefone na mão e aí meu irmão sai também, meu irmão Alberto. E na briga, minha mãe segurava as mãos do meu pai e dizia para ele me deixar, porque eu não estava fazendo nada. Meu pai já vinha para cima de mim com o punho fechado e minha mãe o empurrava e dizia que não, que me deixasse, porque minha mãe ficava na minha frente e meu pai, minha mãe e eu atrás da minha mãe. Caramba! Cassandra, já chega. Calha a boca, senão eu acabo com você. Então vamos lá. Sim, Cassandra. Chega, por favor. Então, meu pai estava lutando e nisso meu irmão saiu e arrancou de mim o que era o telefone. Nisso, eu então tento entrar no quarto porque ele vai se trancar e ele me prende com a porta do quarto dele. Ele me prende, me batendo bem forte nas costas e fico ali. Quando consigo entrar no quarto, a porta se fecha. Minha mãe e meu pai ficam do lado de fora do quarto, mas aí meu pai abre o quarto e minha mãe e ele tentam entrar no quarto. Ele está bem, meu irmão continua me batendo e meu pai também entra, minha toalha cai e eu fico nua porque eu tinha acabado de sair do banho. Nisso meu pai, quando minha mãe tenta tirá-los de cima de mim, meu pai a empurra com a mão, ele a empurra no peito e minha mãe cai no chão, bate forte bem na cabeça. Eu me lembro que eu ouço um estalo forte. Ao me virar, minha mãe já estava no chão. Então, o que eu faço? Eu começo a gritar pela minha mãe, coloco a toalha e peço para ela me ajudar a levantá-la, porque com as próprias mãos, porque quando olho para minha mãe, ela já estava com os olhos virando. Não respondia nada e os olhos dela viravam, ficavam brancos. E eu pedia: mãe, me dê suas mãos para eu te levantar. Eu não conseguia, por mais que eu tentasse levantá-la do chão. Eu saí assim, enrolada em toalhas, fui até a rua pedir ajuda. Que alguém me ajudasse, porque eles estavam vendo e nem sequer me ajudavam. Eu não conseguia levantá-la e minha mãe caída. Saí e bati na porta de uma vizinha, mas ela não estava em casa. Volto para casa e minha mãe ainda estava caída. Eu a levanto como posso e assento em um sofá que estava ali perto, porque onde foi a queda? Bom, não a queda, o empurrão que meu pai deu na minha mãe, foi entre o que é a sala e o quarto do meu irmão. Desculpa, eu entro no meu quarto para me trocar e volto para buscar minha mãe, pego a bolsa dela, ligo para ela enquanto estou me trocando, ligo para o delegado lá de Atequiza e peço para ele se ele podia me mandar uma ambulância, porque minha mãe não estava bem. Então ele me respondeu e disse: sim, Cassandra, onde você está? E eu disse: estou aqui em casa, me mande uma ambulância. Ele mandou para mim. Mas nisso eu já tinha tirado a caminhonete da garagem, já tinha tirado. Chega a ambulância.
Porque antes de sair, quando eu já estava levando minha mãe machucada, minha mãe tinha uma bola muito grande na cabeça, aqui do lado do golpe, porque o golpe não abriu. E mesmo assim, meu pai continuava vindo para cima de mim, querendo me bater com os punhos fechados. Quer dizer, estávamos saindo de casa e meu pai continuava vindo para cima e eu estava com minha mãe. Coloco minha mãe na caminhonete, saio, a ambulância chega, eles a examinam lá fora da minha casa. Eles a examinam e minha mãe estava com a pressão alta. Deram um comprimido para ela, para baixar, para mais ou menos controlar a pressão. Então já me disseram que o ferimento não tinha aberto, que era muito perigoso e que estava muito grande. Então me disseram, olha, se nós te transferirmos, vamos ter que te levar para o municipal e vamos perder tempo e isso precisa ser rápido. E me perguntaram se eu podia levá-la por meus próprios meios, se eu sabia dirigir até Guadalajara, e eu disse que sim. Então ele falou, leva ela. Então a única coisa que fizeram foi atendê-la rapidamente, checaram os sinais vitais e só isso, vou transferi-la para Guadalajara eu mesma. Antes de chegar ao hospital, minha mãe me pede para levar lá uma tia minha, porque ela ainda estava em um ponto, talvez consciente, minha mãe, mas com a cabeça dela, ela estava muito inchada, foi uma pancada forte, formou num galo enorme. Então eu a levei para uma das minhas tias e então minha mãe se despede da minha tia, talvez minha mãe já sentisse alguma coisa. Eu acho que a dor dela era muito forte na cabeça. Chegamos na casa da minha tia e ela diz que queria conversar com ela. Bom, meu nome é Yolanda Lara Mejia. Sou irmã da professora Lídia. A Cassandra me chama, tia, foi agredida minha mãe. Como assim foi agredida? Eu perguntei, o que aconteceu? Falo com a Celci, minha tia está aí? Sim, ela está chegando. É a Cassandra com a mãe dela. Este aqui que quer uma bolsa, porque minha irmã quer vomitar. Então aconteceu que eu a viro e olho para ela, eu fiquei do lado do motorista e olho para ela. Eu digo, Lídia, já te mataram, agora sim, já te mataram. Ela me diz, não, me dá um abraço. Me virei e abracei ela. Ela me disse, toca a minha cabeça. Eu disse para ela que já estava vendo. Quente, ela estava com o caroço, mas já inflamado. Eu disse para ela, já era, agora sim aconteceu tudo o que eu te falei que ia acontecer. Cassandra, leva ela para o hospital, leva, porque ela não vai aguentar. Minha irmã fala com ela e as palavras da minha mãe foram tipo, Yolanda, toca a minha cabeça. E minha tia diz, sim, já estou olhando para ela. Então, ela diz, não vou tocar em você. E as palavras da minha tia foram, agora sim, Lídia, já te mataram, Ela diz, você me dá um abraço? Minha mãe então abre os braços e diz, sim, eu te dou. Eles se abraçam. Minha tia me disse que, filha, já transfere ela e leva ela agora. Nisso não demoramos, eu acho que nem 10 minutos ali com a minha tia. Eu volto a entrar na caminhonete para ir ao Hospital Valentim Gomes Farias, aqui em Zapopan. E eu entro pela emergência. Mas minha mãe, nesse percurso, após ver minha tia, minha mãe pede ali para minha tia, pede uma sacola e então minha tia dá uma sacola para ela e minha mãe durante todo o caminho começou a vomitar. Eram sinais que, bom, eu não sabia o que estava acontecendo, eu ia chorando, dirigindo, levando minha mãe. E lembro que chegamos no pronto-socorro e minha mãe estava com o saquinho de vômito dela e ainda me disse, filha, eu vomitei. Eu disse, sim, querida, já vou te limpar. E lembro que minha mãe usava uma camisa preta. E era uma baba feia, assim, meio grudenta. Eu rapidamente limpo ela, coloco ela na cadeira de rodas, levo ela para a triagem. E então a polícia ali do hospital me pediu para tirar a caminhonete porque estava obstruindo a entrada caso chegassem mais pacientes de emergência. Eu estava desesperada. Dizia que já ia, só faltava atenderem minha mãe e ele insistia, já tira daí. Deixei minha mãe, tirei a caminhonete e assim que voltei andando, porque entrei a pé e já não estava mais na caminhonete. Minha mãe já estava na triagem, já estavam atendendo ela, devido à gravidade do ferimento dela, pois cheguei relatando o ocorrido.
Atendiam ela e mediam seus sinais vitais. Minha mãe estava na cadeira de rodas. E começaram a fazer perguntas mais diretas para minha mãe, tipo, você sabe onde estamos? E o olhar da minha mãe já estava perdido, ela não reconhecia, porque o olhar dela estava muito perdido. Eu perguntava, mãe, sabe onde estamos? Minha mãe só ficava me olhando, não, ela já não reconhecia mais. E a doutora me disse, pergunte para ela, em que ano estamos? Eu disse, mamãe, em que ano estamos? E minha mãe também não me respondia. Minha mãe continuava com o olhar perdido. Eles examinam os olhos da minha mãe. Minha mãe tinha um olho, este olho estava maior, assim, bem dilatado, e este aqui menor. E a doutora me pergunta, sua mãe tem os olhos assim? Eu olhei para ela e disse, não, minha mãe tem os olhos normais, ela não tem os olhos assim. E ela me disse, deve ser a lente ocular. Então são os médicos, eu pensei que era o que eles diziam, porque minha mãe tinha feito cirurgia nos 2 olhos com lente ocular. Então, já me internam, me dizem, sim, vamos deixá-la, agora mesmo vão começar a colocar o acesso nela. Eles já levam para iniciar o acesso nela. Lembro que minha mãe já tinha as veias muito, muito fininhas por causa das doenças que ela tinha. Ela sofria de insuficiência renal, então ela tinha hipertensão por causa de muitas doenças que ela já tinha. E lembro que estavam colocando o soro aqui na mão dela e estouraram a veia, ficou um calombo enorme aqui e me disseram para começar a tirar a roupa dela para colocar o avental. Então comecei a tirar a roupa dela, deixo ela atravessada. Minha mãe usava top para ter mais conforto, então só atravessam o top aqui para que pudessem começar a canalizar. Já é isso. Começam a canalizar nela, estouram a veia dela, coloco a bata nela e ainda minha mãe, a única coisa que lembro que ela me disse foi, filha, tira isso de mim. Ela não me disse o quê, mas era o top dela, então eu tirei. Chega a maca e me diz, sabe de uma coisa? Não tem. De maqueiros, você pode colocá-la na maca? Eu disse que sim. Então eu pego minha mãe por aqui, como se eu estivesse abraçando ela. Levanto ela da cadeira de rodas em que ela estava e coloco ela no que é a maca. No momento em que eu a deito, minha mãe ainda reclama. Quando coloco a cabeça dela na maca, minha mãe reclama. Eu digo, ai mãe, desculpa, te machuquei, eu te avaliei. Depois disso, a levam para onde vão colocá-la na emergência. Chega para o assistente social e me pergunta, o que aconteceu? Eu começo a explicar, porque eu já tinha dado entrada nela por causa das agressões, então já explico para ela que responde, sabe de uma coisa? Vou fazer um documento para você levar ao Ministério Público, eles carimbam e você volta. Então eu já estava lá com a minha mãe. Eu pergunto, mãe, sua cabeça dói muito ou só um pouquinho? Minha mãe já não me respondia. Minha mãe o olhar dela já estava muito perdido, já não era mais o olhar da minha mãe. Mas ela ainda tinha a cabeça dela. Eu me lembro porque ajeitei ela um pouco de lado. E eu disse, mãe, me diz, responde, como você está se sentindo? Minha mãe não me respondia. Nisso minha mãe se deita, porque ela me disse, estou com muito frio. E eu deito ela, cubro ela, e ela acorda e minha mãe se levantou. Mas já minha mãe falava como uma criança, como se tivesse atraso mental, já não dava para entender nada, não dava para entender. Ela me diz algo e eu respondo, mãe, não te entendo. E ela me diz, repete de novo. Mas minha mãe falava tipo gagagá, mas assim, já arrastava muito a língua. E eu, mãe, não te entendo. Eu ficava olhando para ela e eu disse, mãe, deita, deitei ela, coloquei ela de ladinho igual. Nisso chega a assistente social e me diz, Cassandra, toma, você vai com essa folha. Você pede a assinatura após internar sua mãe. No Hospital Gomes Farias já sabem que devem assinar para você. E então, nisso, bem, eu vou ao Ministério Público, lá onde tinham me mandado. E o Ministério Público me diz, ele lê o papel e me fala, eu não posso assinar para você porque é agressão de gênero. Você tem que ir assinar isso no Centro de Justiça para a Mulher. Vá para lá, você sabe onde fica? E eu disse que não. Aí me falaram, agora mesmo eu imprimo o endereço, imprimiram para mim e eu estava com a caminhonete com a qual tinha levado minha mãe. Então, coloco os dados no meu celular e vou para o Centro de Justiça para a Mulher.
Chego lá, já começam a pegar meu nome e tudo, e já começo a explicar o motivo de eu estar lá. Eles olham a ficha e já me perguntam: bom, mas você também veio machucada? Sim, eu também estava com uma pancada muito forte aqui nas costas, porque meu irmão me prendeu com a porta do quarto dele. E eu estava com alguns arranhões, Eles me dizem: você não sabe o quê? Precisamos que você também traga um laudo médico. Não podemos assinar para você. Isso deveria ter sido assinado no Ministério Público. Então sim, vá para lá, eles me mandam de volta, mas antes disso a assistente social fala comigo. Quando eu estava no Centro de Justiça para a Mulher, ela me disse: olha, Cassandra, precisamos que você venha porque sua mãe está ficando resistente, foi a palavra que ela usou. Para mim foi estranho, pois minha mãe nunca resiste, sempre deixa fazer as coisas. Tudo pelos médicos, minha mãe deixa fazer porque pelos problemas de saúde dela, ela já tinha estado nos hospitais, sabe? Às vezes ela era internada por causa da doença de insuficiência renal. E ela sempre estava disposta, se iam tirar sangue, se iam fazer exames, ela deixava fazer tudo. Então, ela diz isso e respondo: sim, já vou, só espero assinarem a folha. E ela: tudo bem. Então, eu retorno ao Ministério Público e ele diz: eles deveriam ter assinado, mas se quiser, assinamos, embora não seja nossa função. E precisamos do seu laudo médico, passa aqui do lado na Cruz Verde para que façam o seu laudo médico. Vou até a Cruz Verde e me dizem: sim, podemos fazer, só que tem 7 pessoas na sua frente porque acabou de acontecer um acidente. Você quer esperar? Eu disse: sim, é que estão editando, eu preciso voltar para o hospital com esse papel. Então, aí eu fico lá e a assistente social fala comigo de novo e diz: Cassandra, preciso que você venha. Então eu disse: o que eu faço? Então, eu me levanto dali, eu volto para o hospital e quando chego lá eu já tinha um passe, tinham me dado um passe para entrar assim sem precisar esperar a autorização do passe devido à gravidade da minha mãe. Já passou. E minha mãe estava na maca e ela estava encostada, eu lembro que era na parte da maca, no corrimão. E minha mãe, ela já estava babando com saliva escorrendo. E ela estava roncando. Aquele ronco. E ela estava com os olhos fechados e já estava meio inchada nessa parte dos olhos. E eu olho para minha mãe, mexo nela e digo: mãe, já cheguei? E minha mãe já não me respondia. Eu dizia: mãe, já cheguei, abre os olhos, falei com ela, mas minha mãe não respondia. Comecei a gritar para ela se levantar. E então chegam os médicos e me dizem: Cassandra, chega a assistente social também e me dizem: Cassandra, é que sua mãe já está assim faz um tempo, por isso precisávamos que você viesse. Então, eu gritava para minha mãe se levantar, porque eu ouvia ela como se estivesse roncando, mas ela já não respondia. Eles me afastam um pouco porque eu gritava para minha mãe. Chegam outros médicos, pegam a maca da minha mãe e a levam para a chefia de enfermagem. Minha mãe estava deitada e eles assentam. Chega o pessoal da neurocirurgia e eu estava vendo que todos, estavam se aproximando da minha mãe. Minha mãe não se levantava. E chegam os médicos da neurocirurgia e dizem para as enfermeiras: estimulem ela. Eu vejo que começam a colocar os dedos da minha mãe bem aqui na clavícula. E minha mãe começa, se mexer. Então, quando eu via isso, eu gritava ainda mais. Comecei a querer abraçar minha mãe. Levantaram a mão da minha mãe e colocaram uma agulha aqui nessa parte. E minha mãe tirou a mão. Então eu via isso e pensava: minha mãe está viva. E eu gritava para ela abrir os olhos para não me deixar sozinha, porque, eu sabia que se ela fosse embora, eu ia ficar e meu pai poderia fazer o que quisesse. Então, chegam os médicos e dizem: sim, ela ainda tem bons reflexos, já temos que entubá-la. Então eu dizia não, eu estava sozinha. Avisei meu irmão mais velho apenas por mensagem, mas ele nem sabia em que estado minha mãe estava, eu só contei para ele. Meu pai a empurrou, minha mãe bateu a cabeça, mas eu não sabia a gravidade da situação. Ele falava com ela, ligava para ela. Meu irmão não me respondia, eu ligava para minhas tias, elas não me respondiam. Eu liguei para uma das minhas tias, que é enfermeira,
E eu falei, tia, querem entubar a minha mãe. E ela disse, o que aconteceu, filha? E aí eu contei rápido para ela e ela falou, deixa entubar, filha. Eu não conseguia tomar essa decisão, porque como eu cuidava da minha mãe, levava ela para hemodiálise várias vezes. Companheiros dela já tinham falecido, às vezes eram entubados, essas coisas. E minha mãe me dizia, filha, nunca me deixe ser entubada. Eu falava para ela, mãe, se depender de mim, vou deixar te entubarem para te salvar, não vou te deixar assim. Já tinha tido essas conversas com minha mãe. Esse era meu medo, pois ela disse que não. Liguei para minhas tias até que uma disse, sim, deixa entubar, filha. Então, ela assinou a autorização. Eles começaram a entubar a minha mãe e eu queria ver o que iam fazer com a minha mãe. Eles me tiraram de lá porque eu chorava. Eu não sabia o que aconteceria com minha mãe. Me tiraram do hospital para onde entram os casos de emergência. E aí eu começo a ligar para todas as minhas tias, as que não tinham me atendido. Começo a ligar e falo até que me atenderam. Eu digo, vão entubar a mamãe, minha mãe não responde. Meu irmão também me atende por telefone e conta o que aconteceu. Eu digo para eles virem porque eu me sentia sozinha. Eu estava sozinha, machucada, e depois de ver como minha mãe, bem, ela estava indo embora, minhas tias começam a chegar. Chega meu irmão e a assistente social me diz, sabe de uma coisa? Precisamos que você vá fazer a denúncia no Centro de Justiça para a Mulher. Minha tia me acompanha, junto com outro dos meus tios, me acompanham para fazer a denúncia. Meu irmão chega, assume o controle, pois o que é do hospital... Meu irmão só estava me avisando. Sabe de uma coisa, Cassandra? A mamãe acabou de ser entubada. E aí, você segue denunciando, mas não sabemos se a mamãe vai suportar. Por isso, eu passei a madrugada inteira, já eram 3 da manhã, eu fiquei... Então, lá no Centro de Justiça para a Mulher, estavam pegando meus dados, estavam fazendo tudo. E eu já estava... Quando recebo uma ligação por volta das 9, ou bom... 8, 9 por aí. E meu irmão me diz, Cassandra, vão operar a mamãe na cabeça. Ela está com uma grande inflamação. Como o golpe não abriu, começou com um derrame. E meu irmão me diz, estão me dizendo que a mamãe pode partir antes, durante ou depois da operação. Assino ou não, o que eu faço? E eu disse, assina. E no começo eu realmente comecei a dizer não, porque eu não vou mais ver minha mãe. Se ela não sair e isso... E ele disse, Cassandra, os médicos vão fazer o possível para salvá-la. Minha mãe, bem, eu sabia que minha mãe era muito forte porque ela já tinha ficado doente de muitas coisas e lutava. Eu sabia que minha mãe, e disse, assina. Ela assina, minha mãe entra na cirurgia no dia 3 de novembro, às 10 da manhã, e sai da cirurgia às 4 da tarde. E quando ela sai da cirurgia, ela vai para o que é a terapia intensiva. Já estavam, como todas já estavam lá, minhas tias também. Chega, bem, minha tia, que é enfermeira, ela é a primeira a entrar para ver minha mãe. Porque, bem, todos nós decidimos que ela entrasse, porque ela ia entender melhor os termos, tanto médicos, porque, bem, ela era enfermeira. Ela entra, vê minha mãe, e na segunda visita eu ia entrar. Minha tia me diz, sabe de uma coisa? Porque sim, minhas tias dizem, quem tem que vê-la é a Cassandra. Minha tia se aproxima e me diz, filha, vou te contar como está sua mãe para que você entre preparada. Sua mãe está ligada a aparelhos pelo corpo. Cortaram o cabelo da sua mãe, da minha mãe, ela foi raspada. Abriram a cabeça dela aqui, nessa parte de trás. Ela tem um torniquete aqui na cabeça onde estão drenando o sangue. Sua mãe... Ela está muito convencida. Então, não é como você viu sua mãe antes, você vai vê-la diferente, mas precisa ser forte. E eu tinha esse medo de ver minha mãe. Lembro que entrei tremendo na UTI. E sim, minha mãe estava conectada a tudo e tinha um cateter por onde passava um medicamento. Estava conectada com tubinhos por todo o corpo, tinha os dedos também conectados. Ela tinha, bem, o torniquete, a cabeça dela estava muito, muito grande, estava raspada já a minha mãe. Tinha esse torniquete de onde saía uma mangueirinha e estava saindo sangue.
Bom, aí já eu saí chorando de ver como minha mãe estava, e assim os dias foram passando, minha mãe na terapia intensiva, eles nos davam os diagnósticos, os médicos nos diziam que minha mãe, depois disso eles faziam testes nela em relação a, colocavam um abaixador de língua, ela já não tinha mais a tocinha. Foram nos informando ao longo dos dias que minha mãe já não tinha irrigação sanguínea suficiente na cabeça e ela já não tinha muito estímulo. Continuavam fazendo a hemodiálise dela porque ela estava inchando, porque estava retendo líquidos por causa dos medicamentos e do soro que administravam nela. E chegou um ponto em que, minha mãe, toda vez que faziam a hemodiálise dela, ela perdia sangue. Tínhamos que fazer transfusão de sangue. Tínhamos que ficar procurando alguém que pudesse doar pra gente, porque não tínhamos tantos doadores. Então, os médicos já diziam pra gente não lutar tanto. Minha mãe já não havia mais o que fazer por ela. Naquela época eu estava, relutante, porque minha mãe estava lutando, porque eu dizia pro meu irmão, eu passava pelos relatórios que eram do médico, e me diziam o que estava acontecendo com a minha mãe. E para mim era não, minha mãe está lutando, sei que minha mãe não vai me deixar sozinha. E meu irmão realmente me dizia, Cassandra, você não está ouvindo o que os médicos estão te dizendo? Para mim era assim, não, minha mãe vai lutar, ela sabe que não pode me deixar sozinha. Até que chegou um ponto em que me disseram, sabe de uma coisa? Vamos transferi-la para o quarto, ela não pode mais ficar na UTI. E eu me lembro que meu irmão me disse, olha, é para que todas as minhas tias possam vê-la, para que possam se despedir da mamãe. E eu dizia, mas não. E eu dizia não. E o meu medo era que eu dizia para o meu irmão, é que a mamãe, aqui eu posso tocá-la, posso abraçá-la, posso estar conversando, não conversando, dizendo as coisas para ela. E eu sabia que a mamãe estava ali. E meu irmão me diz, é que você não vai esquecer, Cassandra. Também lembro que minha tia conversava comigo e então tentam tirar minha mãe da terapia intensiva. Os médicos e eu levo ela de volta, digo que não, pois iam deixar minha mãe morrer. Levo-a de volta à terapia intensiva. E sim, falei com eles e disse que não, porque se a levarem para o quarto, não vão mais fazer nada por ela. E aqui eu sei que ainda estão cuidando dela, estão administrando medicamento. Eu fiquei lá insistindo que não queria que tirassem minha mãe da terapia intensiva. Quando minhas tias começaram a falar comigo, perguntando se já podíamos levá-la para o quarto, transferem minha mãe para o quarto? Mas durante todo esse tempo em que minha mãe ficou no hospital e que tudo, eu ficava de fora. Ou meu irmão entrava em uma das visitas, eu entrava em outra. Minhas tias e eu ficávamos nos movimentando nas instâncias, procuramos muitas instâncias para poder fazer a denúncia correspondente. Em nenhum momento, nem meu pai, nem meus irmãos se levantaram para ver o que tinha acontecido com minha mãe. E não foi um dia, 2 dias que minha mãe ficou no hospital. Ela ficou lá do dia 2 até o dia 13, quando minha mãe faleceu, e nunca apareceram lá no hospital. E eu digo para vocês, durante todo esse tempo, eu estive indo a todas as instâncias e recorri a todas que podia para poder fazer a denúncia. Até que, ela foi transferida para o quarto no dia 11, 12, não lembro se foi no dia 11 ou 12 que ela foi transferida. Minhas tias vão, eu disse para elas irem vê-la. Eu ficava cuidando dele, passava as noites, o dia todo lá. Quando precisavam de mim para fazer a denúncia, eu saía, mas pedia para minhas tias avisarem minha mãe, porque não queria que ela ficasse sozinha. Eu estava lá, que eu estava fazendo todo o possível para que ela não ficasse lá sozinha. Então, já no dia 13, meu irmão ia me substituir para cuidar da minha mãe. Eu fiquei no dia 12. Ainda no dia 12, eu lembro que minha mãe, ela vomitou, minha mãe já estava vomitando. Eu dizia para as enfermeiras para limparem ela, elas limparam. Minha mãe já estava com muita febre. E ela perguntava aos médicos se isso era normal, porque o cérebro dela já não estava mais regulando a temperatura. Já para a sua mãe não tem muito o que fazer. E sim, minha mãe estava com muita febre e me diziam que tinha que colocar paninhos, então eu estava colocando paninhos na cabeça da minha mãe para baixar a temperatura dela.
O tempo passava e só davam paracetamol para ela. A gente conversava com os médicos e eles diziam, é que já não podemos fazer nada. Sua mãe é muito forte, mas a cabeça dela já não ajudava mais. Ela continua lutando, já tivemos pacientes que não duram nem 2 dias nesse estado, como sua mãe está, e pois é, sua mãe está durando muito. Quando os médicos nos diziam isso, nós recusamos que fizessem a hemodiálise nela, porque já estávamos maltratando muito a minha mãe. Recusamos que fizessem RCP nela caso minha mãe parasse o coração dela parasse de bater. E no dia 13, meu irmão ficou para cuidar da minha mãe. Quando meu irmão fala comigo, já era por volta das 9, que o coração da minha mãe já tinha parado de bater. Me avisaram porque eu estava com uma das minhas tias. Eu estava assinando os últimos papéis para fazer a detenção para o meu pai e meus irmãos. Lembro que o promotor estava assinando e eu só senti uma das minhas primas me abraçando por trás e dizendo, já foi? E quando eu ouvi isso, eu realmente senti o pior, porque eu já sabia que, bem, minha mãe já tinha partido. Então o promotor me disse que sentia muito, que iam fazer todo o possível para realizar a prisão. Então, minha tia me acompanhou ao hospital, eu estava dirigindo, eu estava chorando, cheguei, vi minha mãe e sim, o coração dela já não estava mais batendo, ela já tinha sido desligada. Chegaram os da delegacia de feminicídio. Eles começaram a me entrevistar sobre o que tinha acontecido, que eles já estavam cientes da situação, mas queriam também. Eles queriam me dizer que iam transferir minha mãe para o serviço médico legal para fazer o que era a autópsia legal. Meu irmão pediu que me esperassem para eu retirar o cateter da minha mãe. Eles já começam a preparar a minha mãe. Chegam os legistas e então colocam ela em um saco preto e já a levam. Chegam os legistas, começam a me fazer perguntas sobre tudo o que aconteceu com a minha mãe e me dizem que então eu tenho que ir buscá-la no serviço médico legal e que alguém tinha que ir fazer o reconhecimento do corpo dela. Eu vou ao Instituto Médico Legal, me pedem toda a documentação da minha mãe. Eu levo no dia seguinte já. Então eu vou buscar minha mãe. Eu passo para reconhecer o corpo da minha mãe. E eu pedi para o meu irmão, para a minha cunhada, se ela podia me acompanhar. E minha cunhada me disse para não contar nada para o meu irmão, porque ele não ia aguentar ver a minha mãe daquele jeito. Porque sim, ele aguentou vê-la, mas no hospital, quando ela já tinha partido, mas a minha mãe ficou como ela era, desinchou, A única coisa que mudou foi que ela não tinha mais o cabelo. O rosto dela ficou igualzinho como ela era. Ela disse, você não vai suportar vê-la no Instituto Médico Legal. Peço para uma das minhas tias me acompanhar. Vamos ao reconhecimento do corpo dela, da minha mãe. E então, sim, minha mãe, foi muito diferente vê-la no Instituto Médico Legal. No começo eu estava bem com tudo isso, porque eu ainda falo até para as minhas tias e eu digo, é que eu vi minha mãe caída. Quando ela estava no chão eu nem conseguia levantá-la e havia sim, no hospital, inconsciente, eu gritava para que minha mãe acordasse. Eu a vi já quando ela morreu no hospital. Eu a vejo no reconhecimento do corpo dela e eu a vejo depois dentro do caixão dela. Após a perda da senhora Maria Lídia, a dor não acabou. A perda se somou um processo frio, confuso e profundamente desgastante. Enquanto a família tentava assimilar o que havia acontecido, começaram as detenções, os depoimentos e as decisões judiciais que marcariam o rumo do caso. Agora, Cassandra nos leva a um dos momentos mais complicados, que é o início do processo legal contra seu pai e seus irmãos. E a maneira como, a partir da sua experiência, a justiça começou a falhar. Eles fazem a prisão do meu pai e dos meus irmãos lá em casa, porque, eles não... Nem sequer, como eu disse, eles nem sabiam o que tinha acontecido. Durante esse tempo, eu volto para casa, não lembro se foi no dia 3. Sim, no dia 3 eu voltei para pegar minhas coisas para eu poder me trocar, porque eu nem tinha pegado nada ainda.
Meus irmãos não me deixam entrar em casa. Eles fizeram uma ordem de restrição contra mim, não sei aonde foram, a qual órgão. Eles emitiram uma ordem de restrição para eu não entrar na casa no dia 3. Lembro que disse para eles que minha mãe estava morrendo no hospital e para eles não doía. E eles zombavam como se nada zombavam. Ainda me lembro que quando entrei, eles diziam para mim, sim, sim, que venham nos prender, e rindo eu não conseguia, quer dizer, era porque minha mãe estava no hospital, onde me diziam que talvez minha mãe não fosse aguentar. E depois eu volto para casa e aí já pedi apoio para uma viatura me ajudar a tirar as coisas. Vai embora. Filha da mãe, vai, porque você é a única que eu tive, eu acho. Me processa, filha da mãe, me processa. Papai já! Processa eles, filha da mãe, processa eles. Já tenho testemunha de que você queria me jogar uma pedra, pois outros ouviram. Ah, vai se ferrar, sua mãe! Que você queria me jogar uma pedra. Se quiser, vamos dividindo o que tem pra ir embora. Que se dane. Mãe! Tem que dividir já! Então bora! Mas é que ele não quer? Por que você procura ele? Não se mete. Por que você procura ele? Você não pode fazer nada. Mexa-se sozinha. Procure por ele. Mexa-se sozinha. Mas antes disso, ela me dizia, vou fazer hemodiálise. E quando saio da hemodiálise, saio muito cansada. Me levam para casa e eu sou agredida. Eu digo, isso não pode estar acontecendo e você ainda não quer denunciá-lo? E a assistente social, que se chama Cristina Gonzalez, me disse, você é Yolanda? Eu disse, sim, eu sou Yolanda. Quero te dizer uma coisa, vai e faça uma denúncia. Eu disse, mas eu faço a denúncia, mas ela não dá continuidade? Então, o que eu faço? E ela me dizia, é que ela, muito exausta, chegava violentada. Foi minha irmã Norma que a visitou. E ela disse, encontrei a Lídia, ela me atendeu só com um lençol. E daí? Então, o Chava ficou bravo, perguntou o que diabos a gente estava fazendo lá. Foi assim que ele te respondeu? Eu perguntei, foi isso que o Chava te disse? Você devia dizer, vim ver minha irmã, trouxe um taco para ela, porque ela não comia nada, diz. Ele estava abusando dela. Perguntei, viu? Não, como foi? Ela disse. E essa era a vida dela, violência sem paz. No hospital, ela a viu? E não sei se ela viu a da assistente social, não sei. Que a assistente social me disse, a Yolanda pode viver? Eu falo, o que vou ver? Não quero falar com você. Quero que ajude sua irmã. Eu digo, é que não posso ajudar. Eu digo, se ela não me acompanha, porque ela é a afetada, não eu. Então não continuava nada. Ela era muito calada. Uma pessoa muito boa, de verdade. Que esteja onde estiver. Eu acho que ela é uma santa, porque nunca denunciou. E disseram para ela uma vez, se todos os seus filhos fossem embora, você sairia daqui? Você seria feliz? Acho que sim, ela disse. Ela deixou uma carta onde diz que quando não quisesse mais seus filhos, que ninguém os quisesse. Não sei se ela se referia ao Alberto ou à Ulisa. Não sei. Ela dizia que ela ia estar de braços abertos para recebê-los. Eu disse que ela era uma santa. E isso é o que eu fiquei sabendo de tudo. Quer dizer, ela me contava. Batiam nela, tiravam a comida dela, pegavam as coisas dela, tudo era uma agressão. E dele? Filha da mãe, você é uma vadia, você é isso. E eu disse para ele, escuta, vou te perguntar uma coisa. Por que você maltrata tanto ela? Por que você não respeita ela? Ele me disse, porque ela tinha, Eu digo, é que garota, você está mal? Você está com problema na cabeça. Quem está mal é essa filha da mãe. Essa aqui é a que está mal junto com a outra. Eu tenho medo da Cassandra. Não entendo porque ela não gosta dela. Talvez porque a filha, Alma e Ulisa, coloca muita intriga no pai dela. Eu até pensei em outras coisas do Chava e da filha dele. Pensei muita coisa ruim. Eu disse, por que ele dá tanta atenção para ela e não dá atenção
para a esposa dele porque ela é a esposa. Então, não sei por que tanto ódio pela Cassandra. Não entendo. Porque ela, por exemplo, antes chorava e chorava e chorava. Eu dizia para ela, filha, já não podemos fazer nada. Não podemos trazer sua mãe de volta. Ela, filha, se cuida, filha, verifica a casa, filha, isso tudo sempre foi. Se cuida. Porque não sabíamos em que momento os irmãos dela iam chegar, pois foram os primeiros a se libertar. Eu até falei para ela colocar um portão na escada para ninguém conseguir entrar, porque mesmo que ela pareça tão pequenininha, ela é muito corajosa. E é quando eu entro na casa e começam a me agredir de novo. Começam a me agredir e entra o policial, algema meu pai, algema meu irmão e minha irmã. Simplesmente os sentem em uma poltrona, sentam os três, deixam que eu pegue, só isso foi às 3, deixam que eu pegue algumas coisas minhas, que foram poucas coisas que peguei, apenas minhas roupas. E daí eu já não volto a entrar até que tento entrar depois de alguns dias, quando já via que minha mãe talvez não aguentasse, para poder pegar as coisas da minha mãe, porque eu pensava, se minha mãe se for, eu preciso trocar a roupa dela com a roupa que ela queria para partir. Tentei entrar e já tinha uma ordem de restrição contra mim que eu não podia entrar na casa. Aí eles chamam a viatura, eu lá fora da casa, e a viatura me disse, se você não sair, nós vamos te tirar. Eu saio, né? Eu estava chorando, saio da casa chorando porque minha mãe está no hospital e não me deixam nem entrar para pegar minhas coisas. Eu saio e só depois que tudo isso acontece, o lance da minha mãe que estava no hospital, ela falece. E no dia 14, então, fazem a detenção. Eles fazem. E é só até esse momento que, então, já eles os levam para Chapala. Nós já velamos minha mãe, a enterramos. E não me lembro exatamente quando foi a primeira audiência, eu fico sabendo, né, por notificação do Ministério Público. Eu chego em Chapala, meus tios estavam lá, do lado do meu pai. Eu cheguei sozinha em Chapala. Cheguei sozinha, sabendo que ia enfrentar meus irmãos, meu pai. E eles já tinham advogados, eu não tinha advogado. Naquela época, estavam os irmãos do meu pai, eu fui sozinha. E ainda me lembro que um dos meus tios se aproximou e me disse, com que coragem? Eu estava ali processando meu próprio pai. E eu realmente sentia bem coragem, porque eu dizia, a coragem de estar aqui de pé é porque mataram minha mãe, por isso estou aqui. Entramos no que era a audiência, o Ministério Público entra comigo e estávamos na audiência. Me levam para interrogatório, o Ministério Público dizia que não me levassem, porque seria me revitimizar novamente e me fazer lembrar de tudo, que ainda estava muito recente. Não se importaram, o juiz fez isso, as palavras eram muito, muito fortes, as que ele me dizia. Ela permitiu que o advogado que meu pai trouxe se referisse a mim de uma maneira muito grosseira, e no caso, eles fizeram o que quiseram. Eu defendo meu irmão, nessa audiência eles dão liberdade tanto para o meu irmão quanto para a minha irmã, sem nenhuma acusação. Somente vinculam meu pai ao processo por homicídio doloso, porque o juiz determina que não havia violência, porque de violência de gênero, e unicamente era homicídio. Então, meu papai é acusado por essa razão, mas isso posteriormente. O juiz envia os áudios e vídeos dessa audiência com áudio danificado, o que faz com que seja necessário refazer essa audiência. Era apenas para também vincular meu pai à acusação de homicídio como feminicídio. E acontece que, então, se faz a audiência de sexta passada. É marcada novamente outra audiência, que é na quarta-feira.
E então o juiz decide que meu pai não é acusado nem de homicídio doloso, nem de feminicídio, nem de violência doméstica, nem ameaças, nem lesões. O juiz permite que se diga que na minha casa não havia violência, que éramos uma família feliz, como meu pai mencionou, que minha mãe sempre foi feliz, eu também fui feliz. Mas não era assim. Há muitas evidências que mostravam que meu pai era violento, era agressivo com minha mãe e comigo. Cerca de 40 provas que foram anexadas. E mesmo assim o juiz disse que não eram provas. Mãe, você e essa filha são iguais. Filha da sua mãe, você está me gravando, filha sua mãe? Sim, você está me gravando, filha da sua mãe. Grave-me, filha da mãe, grave-me. Me deixa, você já me bateu. Anda. Que droga! Você já me bateu. Sim, já te bati, filha da mãe. Permitiu levar um perito particular, que bem, esse perito não sabe nem dizer o seu registro profissional nessa audiência. Ele dá diz que minha mãe morreu de morte natural, que minha mãe não tinha sido agredida. Apesar de todas as evidências, tanto do hospital quanto da perícia feita pelo legista, e nada disso foi levado em consideração. A perícia mostra que minha mãe morreu por excesso de estresse devido às doenças que ela tinha. Também foi permitido que o juiz dissesse que eram 3 contra uma. Contra uma que eu tinha contado para as outras testemunhas como tinham sido o que aconteceu, e que, bem, não era contundente com meus irmãos, que não era o que eles diziam. Também permitiram que ele dissesse que planejei a morte da minha mãe por dinheiro. Por dinheiro? Quando todas as evidências das agressões do meu pai estão lá, o vídeo daquele dia que foi anexado ao processo, e mesmo assim o juiz não considerou nada como evidência, nada. Então eu realmente quero que seja feita justiça pela minha mãe, porque meu pai já está livre. Eu realmente temo pela minha segurança, pela minha vida, e não só por mim, mas também pelo meu irmão mais velho, que agora estou falando por mim. Mas meu pai também tinha ameaçado de morte o meu irmão mais velho, não só a minha mãe, não só a mim, mas ao meu irmão mais velho e à família dele. E agora que meu pai já está livre, sem nenhuma acusação, ele pode se aproximar porque não tem ordem de restrição contra mim. Meu irmão foi o único que foi processado com as acusações de violência doméstica, ameaças e lesões. Mas o meu pai ficou sem nenhuma acusação. Então eu realmente temo por mim, pela minha vida e pelo meu irmão, que possa acontecer algo com ele, e não só com o meu irmão, pela família da minha mãe, porque o meu pai, ele não para, como o meu pai mesmo mencionou, se ele não parou com a minha mãe, que foi sua esposa por muito tempo, então menos ainda vai parar por mim. Com o passar dos dias, o caso tomou um rumo que deixou mais dúvidas do que respostas. O pai de Cassandra recuperou a liberdade, seus irmãos também, mas ela, longe de significar um encerramento, isso abriu uma nova ferida que era o medo. Medo de represálias, medo de falar, medo de continuar vivendo. Sabendo que aqueles que estiveram envolvidos já não estão mais atrás das grades, e neste ponto a história se afasta dos processos e dos tribunais para olhar para dentro. Cassandra nos conta como era sua vida familiar, sobre a relação com sua mãe e sobre o ambiente que vivia dentro de casa, muito antes de tudo desmoronar. Do que eu me lembro, sempre houve agressões por parte do meu pai. Primeiro era pelo meu pai, ele maltratava muito a minha mãe, depois foi escalando. Essa violência foi aumentando, chegando a agressões físicas, a insultos mais pesados. E posteriormente, com o passar dos anos, também meus irmãos incentivavam meu pai a fazer isso. Ou seja, eles também participavam de todas essas agressões, exceto meu irmão, o mais velho. Ele não, porque ele saiu de casa, porque ele já tinha formado a família dele. Mas ele sabia de todas as agressões que aconteciam. Ele nos dizia para minha mãe que
que a gente já devia denunciar. Meu pai era um homem que chantageava muito a minha mãe, que ela ia mudar, que não ia mais fazer o mesmo, que eu era quem causava o problema quando meu pai não. Ele nem sequer podia me ver em nenhum lugar da casa porque eu incomodava ele, qualquer coisinha o irritava. O fato de eu estar ali, então, pelo que me lembro, sempre houve violência, mas foi aumentando um pouco mais até chegar a agressões e a tapas. E sim, eu digo soco com o punho fechado, porque meu pai, naquele dia, meu pai me bateu com um soco aqui, não lembro se foi desse lado, com um soco, com o punho fechado. E tem a evidência onde dá para ver no vídeo como meu pai fechava a mão e me batia. Então não podem dizer que não havia violência, por isso eu digo que sim, houve. Foram cenas cenas frequentes de violência que aconteciam lá em casa. Sua mãe não te quis, te expulsou, sua mãe te expulsou, sua mãe expulsou, sua mãe expulsou, sua mãe te mandou embora, a garota te colocou pra fora a pontapés na rua, te colocou pra fora a pontapés na rua. Se não for meu pai, senão é que meu pai vai pegar suas coisas na rua. Suas coisas estavam na rua. Deixa a mamãe. Deixa, do que você está fazendo? Eu nunca fui filha, então que me chamasse de filha se eu era filha da sua mãe, filha da sua mãe. Eu era, de outra forma ele se referia a mim, mas meu pai nunca foi de me chamar de filha ou Cassandra, de falar comigo desse jeito, ele só falava comigo com insultos. Quando me grava, filha da sua mãe, e é verdade que suas malditas exigências eu passo por baixo dos meus ovos? Bem, somos 4, somos filhos, assim, tanto do meu pai, sim, somos reconhecidos pelo sobrenome do meu pai. Do meu pai, ele era professor aposentado, professor do ensino fundamental de dupla jornada. Minha mãe também era professora aposentada. Ele esteve em prisão preventiva desde 14 de 2024, de novembro de 2024 até quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Ele ficou em prisão preventiva e foi liberado. Sempre houve agressões pelo que ela me contava. Então, eu dizia para ela, vamos lá e denunciamos. Denunciamos, fomos a Islauacan e fizemos a denúncia. E eu dizia para ela, fala, porque se você não fizer isso, quem vai fazer? Eu não posso decidir por você, mas você fala. E chegamos, fomos atendidas, não me deixaram entrar. Só ela entrou e eu disse, vocês continuaram com o caso? Não. Por quê? É que são meus filhos. Sim, mas seus próprios filhos estão te maltratando. Chegou ao ponto de que a moça, essa Alma Yulissa, ela pediu uma caminhonete para minha irmã. Uma CRV. Então ela disse que não podia mais comprar nada para ela. Nesse momento, o pai dela se envolveu. Por que diabos você não vai comprar a caminhonete para ela? Se você tem dinheiro, tem que comprar para ela. Você não vê que ela já está dando aulas porque é professora. E ela precisa se deslocar. E eu disse para ela, bom, mas por que você está incentivando ela a pedir coisas que talvez ela não possa? É que ela tem dinheiro? Ela disse, bom, tudo bem, eu não posso me meter na família de vocês, de jeito nenhum. E começou essa agressão. A moça começou a revidar contra ela, discutiam todos os dias, tiravam a comida dela, arrancavam a comida dela, tiravam as tortilhas, se minha irmã pegava uma tortilha, arrancavam as tortilhas dela, jogavam a comida para os cachorros. Ou seja, era muita agressão. Bom, o que a Cassandra não estava porque estava dando aula, então ela ia para casa às sextas-feiras, toda sexta-feira ela ia para casa. Eu perguntava, você já entrou com o processo? Não. Bom, mas eu sempre insistia com ela, o processo. Chegou um Natal, que ela chegou machucada, e eu disse, vamos, agora tem Ministério Público. Não é que sejam meus filhos, mas por que você não quer fazer nada? Você quer que te matem? Sempre falei o que pensava por ser muito direta. Você quer que te matem? E ela me dizia, mas é que as pessoas não vão se importar se algo acontecer com você.
Eu digo, olha, estão maltratando sua filha, estão batendo nela. Pegaram a Cassandra, cortaram o cabelo dela com uma tesoura. Alma e Alberto iam arrancar os olhos dela. Então era muita violência demais e eu dizia para ela, eu levei a Cassandra para o laudos médicos, eu a levei. Continue com o caso, filha, continue com o caso. Pois não foi assim, não foi assim. Porque o tempo, ela está dando aulas, então era o tempo, mas também era a vida dela. Era a vida delas. Um Natal, o filho, que é Alberto Miguel, jogou uma garrafa nela. Minha irmã fez isso, ela quebrou aqui, fez um galo nela e além disso no estômago. Fiquei chateada. Falo com ela, mas não quer fazer nada. Todas nós somos bastante assim, irmãs. Lídia, vamos denunciar, Lídia, vamos denunciar. Foi o que ela quis. As consequências da violência não terminam com uma detenção nem com uma sentença. Permanecem no corpo, na mente e na vida cotidiana de quem sobrevive. Neste momento, Cassandra fala sobre como ela está hoje em dia, das marcas físicas e emocionais que tudo o que ela viveu deixou e do esforço diário que é seguir em frente depois de uma perda tão profunda. Bom, não posso dizer que estou bem porque eu realmente tenho esse medo desde o dia em que me avisaram. É o medo de que meu pai venha me procurar. Agora estou me protegendo. Tive que ir ao Centro de Justiça para a Mulher para solicitar medidas cautelares. Caso ele tente se aproximar de mim, eu terei o apoio da viatura. Então, realmente é um medo e de que ele possa me fazer alguma coisa. E como mencionei antes, não só comigo, mas também com a minha família. Quando meu pai estava nesse período que foi prisão preventiva. Recebi mensagens do meu pai onde ele realmente me dizia que logo ia sair. Que se eles se metessem, essas foram as palavras que ele usou. Se minhas tias se metessem, meu irmão, que ele ia nos expulsar até a filha dele, que é minha sobrinha. Que afinal não tinha mais quem me defendesse, se referindo à minha mãe, pois ela já não estava mais. E como ele menciona, era ela quem me defendia. E ele claramente sabia de toda essa violência. E essa mensagem também que eu vou comentar agora foi anexada à pasta e mesmo assim não foi levado em consideração que nunca houve ameaças da parte dele. Então, sim, eu sei que ele não vai parar de que se ele quiser me machucar, ele vai fazer isso. Com o avanço do processo, surgiu uma das maiores rupturas do caso. Apesar dos antecedentes e das provas apresentadas, o pai de Cassandra foi libertado. Neste momento, ela compartilha sua percepção sobre as decisões das autoridades e os motivos pelos quais acredita que o sistema permitiu que seu pai voltasse às ruas. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, de todo o mal que ele causou? Bem, não sei exatamente por que o soltaram. Se a investigação já estava bem formalizada, de tudo o que aconteceu, de todas as testemunhas, não só do que eu disse, como eles mencionam, que fui eu quem contou tudo sobre as agressões, não só por mim. Houve várias testemunhas que viram os machucados, que minha mãe tinha, machucados meus, não apenas porque não eram testemunhas próximas a nós, mas também no hospital, onde eu internei minha mãe várias vezes por causa de agressões dos meus pais e dos meus irmãos. E mesmo assim foram todos esses testemunhos, todas essas evidências que estavam lá foram desconsiderados. Que se faça justiça pela minha mãe, que essa situação que estou vivendo seja tornada pública, porque não pode estar acontecendo que meu pai, por memé, quando foi ele o que fez as coisas com minha mãe, o que provocou a morte dela, que esteja livre, sem nenhuma acusação. Então eu peço a vocês, por favor, que divulguem essa situação e que seja feita justiça pela minha mãe, porque minha mãe, ela ainda tinha muito para viver, para conhecer tanto a sua sobrinha, a sua neta, que ela amava muito minha sobrinha, e também meu irmão. Nós ainda tínhamos muito para viver com minha mãe. Entre audiências, processos e decisões, houve um momento que ficou marcado para sempre.
No próximo segmento, Yolanda, tia de Cassandra, lembra o dia do funeral de Lídia, sua irmã. A despedida, o silêncio e o peso de dizer adeus a uma mãe cuja ausência continua impossível de ser preenchida. Sim, fizemos uma despedida na qual ela disse que colocássemos uma música que é La Cruz de Madeira e que não podemos fazer nada. O que ela pediu que seus filhos fossem de terno, ela me deixou as roupas que queria que usássemos e que a enterrássemos com uma cruz de madeira e que todos fôssemos felizes. Sim, nós colocamos, mas não do jeito que ela queria. No túmulo, ela me disse para colocar. Coloque grama. Nada mais. Deixem a terra assim. Eu não gosto dessas coisas. Como eu não cumpri nada porque me disseram que eu não posso morrer, para que você me enterre. Eu disse não. É que eu não. E estávamos em festa e você não pode morrer e você não pode morrer. Mas era por todas as tarefas que ela estava me pedindo. Muitas tarefas que ela me pediu e que não cumprimos. Não cumprimos mesmo. Pois eu ainda não me recuperei, porque minha irmã chegava às 3h30, 4 da manhã. Ela chegava da hemodiálise e sempre, venha, deite-se. Já está na hora de você ir, você tem consulta. E eu dizia, é que não pode ser assim, Lídia, já... Esquece tudo, como vou esquecer? Ela dizia, não posso esquecer, você não vai morrer, Yolanda. Ela me dizia, porque eu quero que você me enterre. Assim como vou te deixar, eu disse para Cassandra. Preste muita atenção, o que sua mãe quer que eu faça. Está me dando uma responsabilidade, Cassandra, anote isso, por favor. E nada se cumpriu para ela, na verdade ela tinha seu pedaço para ser enterrada, mas não cumprimos. A enterramos de um lado com meu pai. E assim a vida continuou, assim a vida continua. E ainda continua nos atormentando esse... Acho que não é possível. Eu digo que para Salvador, Alberto e Mayulis, que tudo nessa vida se paga. E que não vai acabar muito bem para eles. Que lembrem-se da mãe de vocês e do que ela dizia. Tudo... Porque ela era muito boa com eles, sempre os perdoava, sempre os procurava. Talvez minha irmã não teria morrido porque queria que fossem seus filhos. Não sei, para pedir desculpas, perdão, não sei, mas ela esperava, por isso não morria. Então eu peço a eles que Deus os perdoe. Por que não? Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, de verdade. E somos muitos, mas não podemos fazer justiça. Que Deus os perdoe e que não se esqueça de nós. Se você assistiu até aqui, tem uma surpresa. Se acessar a área dos membros, que tem um custo considerável, você pode encontrar uma explicação médica que o Dr. Éder nos dá sobre o que a mãe de Cassandra teve que passar no hospital. Vou deixar aqui embaixo, ou você pode procurar aqui embaixo o botão de membros e lá você vai encontrar. E lembre-se que se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, você pode me escrever no e-mail correio@ppmistério.com.mx ou pelas redes sociais. Procure por PP Mistério e me encontrará.